Pai do Senhor, irmãos? Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em João 3,16. João 3,16, vamos colocar de pé, em reverência a Deus, a palavra. E a palavra de Deus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 1 Timóteo 3,16. Timóteo 3,16. 3,16. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer por essa palavra que nos guarda, que nos livra, que cura, que restaura. Essa palavra que muda o nosso entendimento. Essa palavra, Pai, que gera em nós não a mente inteligente do homem comum, mas a mente do Espírito, a mente de Cristo. E que essa palavra venha tocar nos nossos neurônios, mudar todo conhecimento, tudo que nós recebemos que não veio, Pai, do mundo espiritual, que não veio do Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós somos a igreja do Senhor. Nós somos, meu Deus, que somos lavados, remidos pelo sangue de Jesus. E no nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, nós somos gratos. A nossa gratidão não tem, ó Deus, tamanho. A nossa gratidão, ela é eterna, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho. Meu Deus, isto nós somos gratos ao Senhor, porque o mistério da piedade é esse. A palavra de Deus diz que Ele se manifestou em carne como homem, como nós. Meu Deus, a palavra diz que o Senhor foi justificado em espírito. A palavra diz que o Senhor foi pregado àqueles que não conheciam o Senhor, aos gentios, aqueles que adoravam ídolos, aqueles que se prostravam diante do ídolo, aqueles que, meu Deus, não entendiam, Pai, que o mundo espiritual não está em, ó Deus, em objetos, Pai, não está em culto à matéria, mas em culto ao Deus vivo. E nós queremos agradecer, porque o Senhor creu que no mundo, que o Senhor podia fazer essa obra no mundo. E no nome de Jesus, Pai, nós somos gratos ao Senhor, para a glória do nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus, ela vem nos mostrar que Deus amou. Amar, irmão, é algo que gera vida. Quando a gente lê que Deus amou o mundo, Deus
gerou Jesus. Amor que não gera vida não é amor. E a palavra diz que ele gerou no ventre de uma mulher, que a palavra diz que quando chegou a plenitude, na hora, naquele tempo que Deus determinou, o Senhor enviou, nascido de uma mulher, sobre a lei que existia no mundo, a lei material, a lei física, a lei biológica, a lei universal, a lei que rege todas as coisas. E a palavra diz que o Senhor enviou o seu Filho para se sujeitar às leis que já existiam nesse mundo, as leis do universo. E a palavra diz que Deus amou. Quando a gente vê falar em amor, nós precisamos entender que amor tem que gerar. Tem que ser, meu Deus, um gerador de vida. Tudo que não gera vida, que não gera, não é amor. E a palavra de Deus vem nos revelar que, além de gerar o Filho no ventre de um ser humano, num ser limitado, num ser corruptível, num ser que não era um ser perfeito, Deus amou, gerou para nós o próprio Deus no ventre de uma mulher. Deus sai da glória dele e o amor dele através de quem? O Espírito Santo. Porque a palavra diz que é o Espírito Santo de Deus que derrama esse amor que gera em nós. A palavra diz que o Senhor, Ele derrama pelo poder do Espírito Santo o amor. O único amor que pode gerar alguma coisa não é o amor de marido e mulher, não é o amor de mãe e filho. Esse amor é um amor biológico, é um amor humano. Mas o único que pode gerar algo em nós é o Espírito Santo. Por isso que Deus, a palavra diz que Ele amou, Ele gerou para o mundo, Ele gerou o próprio Deus para vir ao mundo, para que o mundo não pereça. E a palavra de Deus nos fala lá em 1 Coríntios, não precisa abrir não, eu vou ler. 1 Coríntios 13, Paulo vem falando sobre o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse o Espírito Santo para gerar o verdadeiro amor, que Deus amou o mundo e que gera vida, eu vou ser como mental. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, todo o conhecimento, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tiver o amor gerado pelo Espírito Santo, nada seria. Para ser bom pai, boa mãe, bom filho, o amor que nós temos que requerer e temos que dar, somente o amor verdadeiro é que é derramado pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra diz ainda que distribuísse toda a minha fortuna, que eu acolhesse o pobre, tudo que eu fizesse, que eu corpo ser queimado, isso nada adianta. Isso não é amor. O único amor que gera vida de Deus, que gera um comprometimento, é o amor derramado pelo Espírito Santo, é o mesmo amor que trouxe Jesus para a terra. E a palavra diz que o amor, ele tem o dom do Espírito, ele traz já nele os dons espirituais, porque a palavra diz que o amor do Espírito Santo, ele não alegra com injustiça, ele não alegra com mentira, ele não se alegra porque é do Espírito Santo, vem do Espírito e vem com todos os atributos do Espírito de Deus.
interessante que quando Paulo fala também lá em 2 Coríntios 11, o que ele já passou, ele fala que ele passou muita coisa que por causa do amor do Espírito Santo. O único amor que não é vingativo, não é ciumento, é o único amor que não traz confusão, é o único amor que tolera, tolerante. É esse amor que o Espírito Santo, o mesmo Espírito que gerou Jesus, vai gerar também Jesus em nós. Só Ele. Não adianta dar nada a ninguém se o Espírito Santo não gerar Jesus em nós. Não adianta nada. E Paulo fala isso, olha gente, eu fiz um monte de coisa, aconteceu um monte de coisa, ó. No verso 24 ele fala, no verso 23 ele fala, em trabalho, sofri demais, gente, em açoites, eu sofri em prisões, em perigo de morte, recebi quarentena de açoites dos judeus, eu fui açoitado com vara, eu fui apedrejado, eu quase me afoguei, eu tive que ter um naufrágio, eu passei no abismo, eu passei em viagem, perigo no rio, perigo assaltante, perigo para os irmãos, perigo nos gentios, na cidade, no deserto, no mar, entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadiga, em vigília. Ele vai falando isso tudo, até me pesa o cuidado das igrejas. Paulo vem mostrar que tudo isso que ele passou não é mais importante que o amor, não é o mais forte que o amor que gera vida, que gerou Jesus. É o amor com que Deus amou o mundo, gerou vida, gerou o Filho de Deus para que nós não pereçamos. E a palavra diz em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, que é o alvo da igreja. Aqui é o ponto alto da igreja. Quando Paulo escrevendo na igreja de Tessalônica, ele fala, mesmo que, quantas vezes ele falou, olha, eu fui impressionado, eu não fui desanimado, eu fiquei perplexo com as coisas que estão acontecendo, mas eu não fiquei desesperado. Mas ele fala aqui algo tremendo em 1 Tessalonicenses 5, 19. Não apagueis o Espírito. Ele está falando para pessoas. Ele agora está falando para a igreja. Não apagueis o Espírito. Quando a gente vai ler sobre não apagar o Espírito, é não apagar a influência divina dentro da igreja. A influência divina, o mover do Espírito Santo, aquele que nos dá a direção. Essa direção vem do Espírito? Não. Então não faça. Esse problema vem do Espírito? Não. Então ele fala, não apagueis, não sufoque a direção do Espírito, não abafe a orientação do Espírito. Ele fala que o Espírito de Deus é fogo, e esse fogo que vai trazer purificação dentro da igreja. E quando ele fala isso, irmãos, ele não está falando para mim, para você, ele está falando para toda a igreja, para a direção que Deus deu à igreja. E no verso 12 de 1 Tessalonicenses, quando ele fala, não apagueis o Espírito, ele está falando aqui em cima, ó. Agora vos rogamos, irmãos, que tenhais consideração pelos que trabalham entre vós, e os que presidem sobre vós do Senhor e vos admoestam. Tratais com grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Exortamos-vos também, irmãos, que admoestei os insubmissos, consolei os desanimados, sustentei os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém retribua a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Palavra de Deus.
vem nos revelar que do mesmo modo que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, que é o Espírito do amor, é o Espírito que gera vida, porque não é o amor de interesse, não é o amor de convivência, não é o amor da família, não é amor de pai com filho, não é amor porque é bonzinho, não, é o amor que gera Jesus agora em nós. Do mesmo modo que Deus amou, gerou, Deus amou o mundo. Por que esse amor fez? Ele gerou Jesus. Esse amor, para que ninguém morra, ele gerou vida de Deus para viver entre nós, conosco. E o Senhor nos fala que Jesus, quando ele veio, ele falou, não vou deixar vocês órfãos. Vocês não vão ficar sozinhos, não vão ficar sem pai e sem mãe não. Ok? Quem me gerou? Vai gerar vocês. Vai gerar vocês. Vai gerar filhos de Deus. Hoje nós precisamos entender que nós precisamos de gerar, que o Espírito Santo venha gerar filhos. Venha gerar uma igreja pelo Espírito Santo. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito. Venha gerar uma família pelo Espírito Santo. Não por um relacionamento biológico de prazer, mas venha gerar pelo Espírito Santo. Venha gerar um relacionamento pelo Espírito Santo. Por que ser irmão dele? Porque é do Espírito Santo. O Espírito Santo gerou esse livro, gerou Jesus em mim. Jesus é gerado em nós pelo amor, pelo Espírito do amor, que é o Espírito Santo. Então eu vejo aqui, quando a Bíblia fala, segundo seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então ele nos gera, irmão. Gera filhos de Deus, nos gera com o caráter de Deus, nos gera para sermos igual a Jesus. É o Espírito Santo que gera o amor familiar, é o Espírito Santo que gera o nosso convívio, é o Espírito Santo que gera a nossa honestidade. Tudo que nós temos tem que vir do Espírito. Isso é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus amou, derramou o Espírito Santo e gerou Jesus. O amor de Deus gera vida, não gera contenda, não gera confusão. O amor de Deus não gera traição. O amor de Deus, ele não gera mentira. O amor de Deus não gera engano. O amor de Deus não gera ingratidão. Deus amou o mundo. E a palavra diz que o amor, o Espírito Santo, gerou Jesus, trouxe Deus para a terra. Trouxe Deus através de uma pessoa humana. Quando você lê João 3,16, Deus mandou o Espírito Santo para gerar Jesus. O amor de Deus é um amor que gera vida. Gera vida. Não gera pecado, não gera mentira, isso é o amor de Deus. Não gera preferência, não gera interesse. Mas ele fala para que todos que entendam isso, todos que nele creem, todos que querem receber esse amor, não vai morrer. E outra coisa, a palavra em Paulo fala, olha, se eu não tiver o amor do Espírito Santo, se eu não tiver a motivação do Espírito Santo, se eu não tiver o poder do Espírito Santo, a força do Espírito Santo, posso fazer o que eu quiser, não vai adiantar nada, 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 nada vai aproveitar do que eu estou fazendo. Se a força geradora não for específica, se a força geradora de eu amar o meu esposo, a minha esposa,
meus filhos, não foi o Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo, não vai adiantar nada. Então, irmãos, vamos orar, pedir o Espírito Santo a gerar em nós Jesus. Gerar esse amor que Deus teve para conosco. E tirar, vir da glória. Deus vem da glória. Deus saiu da glória, igual o Filipenses fala. Deixou a glória dele. E veio para passar tudo que a pessoa humana passa. Sabe para quê? Por amor a nós. Para depois entregar o sangue dele, nos redimir de todo pecado, de toda injustiça. Ame as pessoas com amor do Espírito Santo. Não ame por desejo carnal, por interesse. É meu marido, eu tenho que amar? Não, você tem que amar com amor do Espírito Santo. Você tem que ser honesto com o amor do Espírito Santo. Porque se não tiver o Espírito Santo, não tem honestidade, não tem santificação, não tem pureza, não tem nada. E Paulo fala, quando até meu corpo você queimar, não adianta nada. Não adianta nada. Ah, eu estou trabalhando, estou ralando, não vai adiantar nada. É o Espírito Santo fazendo isso? Não, então, precisamente. Irmãos, precisamos entender João 3,16. Deus amou o mundo. E esse é o grande mistério, manifestado em corpo, justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado para os gentios, falado para os gentios, que Deus amou o mundo, que gerou Jesus para nós. Precisamos que Jesus seja gerado em nós, para sermos honestos, para não sermos traidores, para não sermos ingratos. Não tem coisa pior no mundo que a ingratidão. Olha para o seu filho, nunca ser ingrato. O Espírito Santo gerar esse amor de Deus. Olha para a sua esposa, nunca ser ingrata. Olha para o seu esposo, nunca ser ingrato. Olha para as pessoas que convivem com você dentro de sua família, não ser ingrato. Não tem coisa pior que seja ingratidão. E a ingratidão é essa. É desprezar o amor de Deus. Desprezar o que o Espírito Santo gerou para nós, Jesus. A nossa oração é essa nessa manhã. Gera em nós, Jesus. Espírito Santo, você que tem que fazer o amar o outro. Não tem jeito de eu amar ninguém, não. Como Magda, não ama ninguém. Como pessoa humana, ninguém ama ninguém. O único que faz, que gera amor uns pelos outros, é o Espírito Santo. O único que pode dirigir a igreja é o Espírito Santo. Quando Paulo fala em 1 Tessalonicenses aqui, ele está falando, não apagueis o Espírito Santo, não abafe a influência divina, não sufoque, não suprima, não extingue, não apague o fogo do Espírito. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, amado, Espírito Santo, graças a Deus que o Senhor nos dirige, nos guia em vitória. Espírito Santo, eu quero, em nome de Jesus, que a qualidade da tua igreja, que a bondade dos irmãos, que esse carinho da paz do Senhor não seja, meu Deus, uma fala somente, mas seja, Pai, inspirado pelo teu Espírito, que nós possamos ver o Espírito Santo no outro. E se ele não tiver, nós vamos orar para que o Espírito de Deus gere a vida de Jesus em cada um de nós. Nós precisamos disso, Pai. Nós precisamos consultar o tempo todo o teu Espírito, porque ele já está gerado aqui dentro. Porque o Senhor falou que nós somos templo. Nós somos templo do Espírito. E como templo do teu Espírito, nós temos acesso ao Espírito Santo toda hora.
Porque Ele que gera em nós o amor. Ele que gera essa gratidão por Jesus. Ele que gera essa gratidão pela nossa casa, nossos filhos, nossa família, nosso dinheiro, nosso trabalho. É o que Paulo fala. Eu sou grato apesar de naufrágio, de açoite, disso, daquilo, apanhei, fiz, aconteci, posso até meu corpo ser queimado, mas eu sou grato ao amor que o Espírito Santo derrama em mim. Isso não tem nenhuma diferença, porque o Espírito Santo, o amor, cobre isso tudo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor transforme, Pai, esse amor de desejo, de interesse, naquele amor que dá, aquele amor que Deus deu, amor, gerou. É o amor que traz vida, que gera vida, que gera gratidão, que gera uma submissão por amor. Esse amor que nós queremos ter, esse amor da gratidão, esse amor que o Senhor gerou, deu o Filho, gerou Deus dentro do ser humano para nos abençoar. Senhor Jesus, nós somos gratos, Senhor, gratos ao Senhor, gratos ao Pai, gratos ao Filho, gratos ao Espírito Santo. E que essa igreja, a igreja da terra, aquela, Pai, que o Espírito Santo gerou, o Espírito Santo gerou e veio buscar essa noiva que cuidou dos filhos gerados pelo Senhor. Agora o Senhor vai buscar a igreja que cuidou dos filhos gerados pelo Espírito. Nós somos gratos ao Senhor, porque Jesus vem buscar essa noiva de filhos gerados pelo Espírito. Nós oramos, Pai, e já agradecemos, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E nós sabemos que essa obra não é do homem, não é nossa, é do Senhor. Muito obrigado, Pai. Somos gratos. E pedimos que o Espírito Santo de Deus gere na nossa família, gere com nossos filhos, nossos pais, nosso relacionamento, Pai. Meu Deus, gera esse amor, o mesmo amor que Deus deu, gerou vida para nós, para que nós não pereçamos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pastor Rodrigo. Vamos continuar agradecendo a Deus por essa manhã tão abençoada. Soberano Deus eterno e querido Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa rica oportunidade que estamos ter mais uma vez aqui no Teu santuário para aprender da Tua palavra e pedir ao Senhor, meu Pai, que sela esses ensinamentos no nosso coração e que nós possamos colocá-los em prática, meu Pai, e através disso o Teu nome ser glorificado. Senhor Jesus, hoje nós temos o pessoal fazendo o Enem. E temos muitos irmãos, Senhor, que estão hoje participando dessa prova. E eu quero pedir que o Senhor venha ajudá-los. O Senhor diz assim: sem mim nada podeis fazer. E nós contamos já com a ajuda do Senhor. Primeira ajuda: não deixe eles atrasarem com relação ao horário. Apressa a caminhada deles para que eles possam chegar a tempo. Segundo, tira toda a ansiedade, todo o nervosismo, toda a preocupação, toda a agitação. Ensina, Senhor, os teus filhos a descansar no Senhor. E que o Espírito Santo de Deus traga a memória, traga a lembrança, tudo o que for necessário para que eles possam ser bem-sucedidos na prova. Que venha sobre eles também o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza e o Espírito de temor do Senhor. Pinga uma gota do teu sangue na mente deles. E que nós possamos, meu Pai, ver o testemunho daquilo que o Senhor operou ontem e daquilo que o Senhor está operando hoje através da vida dele. Muito obrigado por essas cadeiras, que nesta manhã nós tomamos posse dela. Nós não abrimos mão, nós declaramos
que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E se somos vencedores, a nossa cadeira está separada. Pai, muito obrigado, meu Pai, pelo que o Senhor está fazendo na vida da Juliana, pela restauração da saúde dela. Muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor demonstrou mais uma vez a fidelidade do Senhor. Que nós possamos ver a tua filha tendo alta, indo para casa e completamente sarada. Coloque diante do Senhor a vida da nossa irmã Maria José, minha mãe, e agradeça ao Senhor, meu Pai, por mais uma cirurgia feita, por mais uma vitória, por mais uma bênção, por mais dos anos de vida que o Senhor está alongando, e eu espero que o Senhor continue alongando muito, muito mais ainda. Meu Pai, continue nos abençoando o restante desse dia, que o culto de logo à noite seja uma bênção, e aqueles que vão julgar contra o time da sede, o Senhor amarra as pernas dele, que nós possamos sair vencedor em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe cada um. Vamos em paz e contamos com a vitória do nosso time.